Uma outra festa que ocorrerá no céu depois do tribunal de Cristo são as bodas do Cordeiro. Em muitos trechos no Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja sempre foi revelada pelo uso de figuras do noivo e da noiva. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo de número 29, Romanos capítulo 7, versículo de número 4, Efésios no seu capítulo de número 5, versículo de número 25 em diante, sempre a Bíblia nos traz essa relação da igreja como a noiva e Cristo como noivo. Onde será o local das bodas do Cordeiro? Nós já sabemos que será no céu. Quem são os participantes das bodas? A igreja triunfante. Será uma mesa posta e nessa mesa nós teremos um lugar e essa mesa estará sobre ela a ceia a qual a igreja irá cear com Jesus Cristo, com o noivo. Mas o mais importante de observar é que nessa festa quem vai nos servir é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que privilégio e que aprendizado! Aquele que queira ser o maior no reino de Deus, seja servo. E Jesus Cristo está nos esperando nessa mesa para receber a igreja, se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, todos os justos de Adão, até o arrebatamento da igreja e participar das bodas do Cordeiro. Temos um versículo maravilhoso que está em Apocalipse, capítulo de número 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo de número 19, do versículo 7 ao versículo de número 9. A igreja então participa de duas festas: Tribunal de Cristo, para ser recompensada com coroas e galardões, e as bodas do Cordeiro, para estar à mesa posta pelo Senhor Jesus e ser servida por Ele. Enquanto a igreja estiver em festa no céu, Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra começará um período chamado de grande tribulação. A igreja do Senhor ela é arrebatada e a terra começa o período tribulacional. Jeremias vai chamar este período de tribulação como a angústia de Jacó. O termo dia do Senhor também aparece em textos no período veterotestamentário, como por exemplo em Isaías capítulo 2, versículo de número 12, Joel capítulo de número 1, versículo de número 15, Sofonias capítulo de número 1, versículo 7 e 14, Zacarias capítulo 14, no versículo de número 1 em diante, também estará falando acerca deste período tribulacional. Quais são os povos que estarão neste período de tribulação? Qual o grupo que estará presente neste período? Lembrando que a igreja estará no céu, as nações e Israel estarão dentro do período tribulacional. O apóstolo Paulo vai chamar esse dia como o dia da ira. Além dessas expressões, as expressões aquele dia, o dia ou o grande dia aparecem mais de 75 vezes no Antigo Testamento. Isso evidencia sua importância nas escrituras proféticas. Este período de grande tribulação, ele já era comentado no período veterotestamentário pelos profetas e também no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. O período tribulacional é um período de 7 anos. Qual será o propósito de Deus em permitir 7 anos de tribulação na terra para Israel e também para as nações? Primeiro, é preparar Israel para a vinda do Messias. Segundo, converter os judeus para cumprir as alianças eternas. E terceiro, derramar os juízos sobre as nações descrentes. Lembrando, o período tribulacional é um período de 7 anos, com 2 grupos que estarão participando deste período: Israel e as nações.
Qual a natureza da tribulação? Não existe maneira melhor de entender o conceito bíblico da tribulação do que deixar as escrituras falarem por si só. Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 7, diz: Ah, que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Um outro texto importante acerca desses 7 anos de tribulação é Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Também há um texto no Novo Testamento, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Uma pergunta bastante recorrente é: o Espírito Santo atuará no período tribulacional? Em Tessalonicenses fala acerca do detentor. Existiram algumas teorias que o detentor fosse Satanás, outros chegaram a dizer que fosse o Império Romano. Enfim, nós sabemos que o detentor é o Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo com os crentes na tribulação será notável. Mas devemos entender que o Espírito Santo não vai estar atuando como está agora na dispensação da graça. O Espírito Santo ele vai atuar em alguns eventos específicos, de caráter esporádico, como acontecia no período veterotestamentário. O fato de que o Espírito Santo é o detentor, então ele vai ser retirado da terra antes do início da tribulação, porque é o Espírito Santo que vai tirar a igreja, mas ele vai estar trabalhando e atuando dentro ou também por meio de alguns homens. Uma atuação então de forma esporádica, como acontecia no período veterotestamentário. Exemplo, nos 144.000, nas 2 testemunhas e, claro, convencendo algumas pessoas dentro deste período de 7 anos a aceitar Jesus Cristo e convencê-las do pecado, da justiça e também do juízo. Uma pergunta feita: haverá salvação dentro deste período? Sim, haverá. Com a pregação dos 144.000 e o Espírito Santo convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Claro que estes não poderão se marcar com o sinal da besta, o 666. Serão mortos, degolados, não poderão comprar e também não vão poder negociar. Para alcançar a salvação dentro deste período, vão perder a vida, mas vão estar debaixo do altar, clamando por justiça. E quem são esses que estão clamando? São aqueles que vieram da grande tribulação. Então haverá salvação dentro deste período, para aqueles que não se marcarem com o sinal da besta e acreditarem no evangelho do reino pregado pelos 144.000. Estes serão salvos dentro deste período, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Dentro deste período tribulacional, aparecerá uma tríade satânica que imita a Deus. No livro do Apocalipse, aparece a antiga serpente, o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Quem são esses personagens ou agentes do livro do Apocalipse do período tribulacional? A besta que sobe do mar é conhecida como o Anticristo. A palavra mar, Apocalipse capítulo 17, versículo de número 15, traz a palavra águas como povos. É uma besta que sobe do meio dos povos. Este é o Anticristo. A besta que sobe da terra é o falso profeta. E a antiga serpente, o dragão, é Satanás. Essa tríade satânica estará atuando dentro deste período. Vamos falar um pouco acerca do Anticristo. Apocalipse capítulo de número 13. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos
e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação da criação do mundo. Apocalipse capítulo de número 13, do versículo de número 5 ao versículo de número 8. A palavra anticristo, ela aparece somente nas epístolas de João. É usada em 1 João capítulo 2, versículo 18 e versículo 22, capítulo 4, versículo de número 3 e segunda epístola de João, versículo de número 7. O anticristo ele surge no cenário mundial após o arrebatamento da igreja. Ele estabelecerá um poder econômico, político e religioso. Afinal, quem é o anticristo? Nós sabemos que não é um anjo, um demônio, ele é um homem que vai receber poder de Satanás para poder atuar. E quando ele começar a atuar, ele vai trazer uma paz mundial e estabelecer o seu poder, como já disse, econômico, político e religioso. Ele aparece neste texto de Apocalipse como a besta que emerge do mar. Naturalmente que o anticristo será um homem comum, nascido de mulher, mas será revestido então de um poder satânico e terá uma capacidade demoníaca extraordinária, de modo que exercerá poderosa influência sobre a humanidade. Na Bíblia, ele é chamado de alguns nomes. Vamos analisar alguns. Em Daniel capítulo de número 7, versículo de número 8, ele é conhecido como chifre pequeno. Em Apocalipse, capítulo de número 13, a qual foi lido, ele aparece como a besta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, ele aparece como o homem do pecado, o filho da perdição. Daniel, capítulo de número 9, versículo 26 e 27, como o príncipe que há de vir e o assolador. Ele aparece em Daniel 8, 23 como o rei feroz, catadura. Daniel 11:36, ele aparece como o rei voluntarioso. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8, como o iníquo. Dentro deste período de tribulação, tem uma marca, a famosa marca da besta, o sinal 666. Já foi motivo de código de barra, já foi motivo de chip. Muitas especulações ocorrem acerca dessa marca. Afinal, que marca é essa 666? Vamos para o texto. Diz assim: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Nós não sabemos que sinal é esse. O que nós sabemos é que a palavra marca no grego significa caragma. No grego traz o sentido de uma marca real que penetra. A única coisa que nós podemos afirmar dentro de tantas especulações acerca do 666 é que será uma marca real onde as pessoas com este sinal, com essa marca, vão poder comprar e também poder vender. Alguns eruditos escatológicos entendem que não terá, por exemplo, o euro, real, será uma só moeda, tudo debaixo do poder político do anticristo, e que este é o único sinal para comprar e vender. Quem não se marcar com esse sinal, que são aqueles que vão ser salvos durante esse período tribulacional, sem este sinal não vão poder comprar e vender, serão mortos ou de fome ou degolados pelo próprio anticristo. Então o sinal 666, nós não temos a certeza do que vem a ser. Alguns sugeriram que o 666, o 6 é o número do homem, e que o 6 é o poder econômico, o outro 6 é político e o outro 6 religioso. Também não podemos afirmar. Claudionor de Andrade chegou a dizer: quando a Bíblia se cala, nós não precisamos ter voz.
aparece um grupo dentro do período tribulacional, os 144 mil. Afinal, quem são estes 144 mil? Os testemunhas de Jeová durante a história disseram que eram eles, mas depois que os adeptos da seita cresceu e passou de 144 mil, eles tiveram que inventar uma outra teoria. Mas afinal de contas, quem são estes? O que eles vão fazer dentro deste período? Ao examinar as profecias do Antigo Testamento, notamos que Deus sempre teve um remanescente dentro da nação. Acredita-se que os 144 mil de Apocalipse 7,14 constituem parte especial do remanescente de Israel, separados por um ato soberano de Deus, para serem testemunhas especiais durante o período tribulacional. Diz a Bíblia que eles são selados e separados, judeus e literais quanto ao número, 12 mil de cada tribo. O porquê eles estão então separados, sendo judeus, e dentro deste período, como remanescentes, estes são os que vão pregar o evangelho do reino para as nações. E eles não se contaminaram com as mulheres. Esta parte, não se contaminaram com as mulheres, há também uma divergência. Uma vertente acredita que eles são celibatos, assim como apóstolo Paulo, que devido à missão dentro de um período de 7 anos, eles não vão ter tempo para cuidar das coisas de casa com a mulher, como disse Paulo aos Coríntios 7, e também da missão que é pregar o evangelho do reino. Uma outra vertente vai dizer que estas mulheres simbolizam dentro de um livro também simbólico, com algumas coisas literais, como mulheres no sentido de prostitutas, porque aparece a palavra contaminar. Estas mulheres seriam a idolatria. Eles não se prostraram e não se contaminaram com a idolatria do período tribulacional. Mas uma coisa nós sabemos, são literais, 12 mil de cada tribo, selados, judeus, e que vão pregar o evangelho do reino para a conversão de muitas pessoas dentro deste período. Estes são os 144 mil. Depois dos 144 mil, aparecem as duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Diz a Bíblia: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes causar fazer mal, fogo sairá da sua boca. Observe que é dito: as minhas testemunhas. São pessoas íntimas de Jesus. Existem duas teorias principais acerca da interpretação dessas duas testemunhas. Uns creem que isto é simbólico. Uns vão dizer que representa a igreja. E a segunda interpretação é que as duas testemunhas representam todo o remanescente do período tribulacional. Afinal, quem são as duas testemunhas? Nós entendemos que são duas pessoas íntimas de Jesus que vão pregar em Jerusalém por 3 anos e meio. Será que é Moisés? Elias? Os que sugerem ser Moisés e Elias vão usar como égide o fato de fogo descer do céu, caso relacionado com Elias no período veterotestamentário, e as águas tornarem em sangue. Isso tem uma correlação com Moisés. Só que há uma contradefesa sobre isso. Qual seria? O poder que foi dado a Elias e Moisés no Antigo Testamento,
Este poder não é de Elias e de Moisés. Este poder é de Deus. Ele pode dar a outras pessoas e a quem ele quiser. Alguns vão dizer, Moisés morreu. Ele não pode ressuscitar de novo, pregar e morrer de novo. Então alguém disse, então eu já sei, é Elias e Enoque. Afinal, somente os dois foram arrebatados e não provaram a morte. Quem defende ser Enoque e Elias usa o arrebatamento de ambos. Mas afinal de contas, quem será? Em Zacarias capítulo de número 4 aparecem as duas testemunhas como as duas oliveiras. Claro que dentro do período histórico de Zacarias, Zorobabel e Josué, sacerdote, filho de Josadaque, um tição tirado do meio do fogo, eram as duas oliveiras, com uma projeção profética as duas testemunhas. Mas nós não temos uma lanterna nessa escuridão que nos traz luz para poder dizer verdadeiramente quem são. Nós não sabemos quem são as duas testemunhas. De uma coisa nós temos certeza: vão pregar por 3 anos e meio, vão morrer. Os corpos dessas duas testemunhas vão ficar na terra e todas as nações vão se maravilhar e comemorar tal feito. E o Espírito Santo vai ressuscitar as duas testemunhas depois de 3 dias e meio que os corpos estiverem na praça. E todos ficarão chocados. As duas testemunhas, nós não podemos afirmar quem são. Tudo não passa de especulação, mas irá pregar em Jerusalém. Fogo sairá da boca dessas duas testemunhas. Serão íntimas de Jesus e terão o Espírito Santo atuando por meio delas. Isso sim, podemos afirmar que são as duas testemunhas. No período tribulacional de 7 anos, aparece os juízos de Deus, selos, trombetas e taças. Vamos comentar acerca dos selos. A cena da abertura do rolo selado com 7 selos pelo Filho de Deus é apresentado em Apocalipse capítulo 6. Aqui se encontra o início do desdobramento do plano de juízo de Deus. Quando o primeiro selo ele é quebrado, escuta-se uma voz de um querubim que diz, vem. É a voz de um dos querubins que convoca um instrumento de justiça divino. E no versículo de número 2, o primeiro selo representa as tentativas dos homens de estabelecer paz na terra. E quem é este que vai estabelecer essa paz? Nós já falamos acerca dele. É o anticristo, a besta que emerge do mar. Isso pode ser associado à aliança feita que o anticristo vai estabelecer com Israel e com toda a terra. O segundo selo representa a eliminação dessa paz da terra. Haverá guerra, porque esse segundo selo vai tratar acerca do cavalo vermelho. O cavalo vermelho ele traz guerra às nações que não se renderam ao anticristo. Sendo assim, haverá uma guerra na terra para estabelecer essa paz e esse poder econômico, político e religioso pelo anticristo. O terceiro selo vem um cavalo preto. Este cavalo preto representa a fome resultante da guerra e da devastação que ocorrerá neste período. O quarto selo, quando ele é aberto, vem um cavalo amarelo. Este cavalo ele representa a morte, que segue no rastro o fracasso humano de estabelecer a paz e também doenças na terra. Quando é aberto o quinto selo, revela a morte dos santos de Deus. Que santos são estes? São aqueles que foram salvos dentro deste período tribulacional, por causa de sua fé, bem como o seu apelo por vingança. O sexto selo, quando ele é aberto, ele vai do versículo 12 ao versículo de número 17, do capítulo de número 6 do Apocalipse. Fala das grandes convulsões que abalarão a terra. Isso pode significar a condição em que toda a autoridade e o poder perde o seu controle sobre o homem e reina então a anarquia. Quando acaba de ser revelado os 6 selos, é aberto o 7º selo. E o 7º selo, quando ele é aberto, vai desencadear agora as 7 trombetas.
Acabando então os selos, o sétimo abre um leque para trombetas. A segunda parte do plano divino é revelada pelo soar das 7 trombetas, que vai do Apocalipse capítulo de número 8 e também Apocalipse capítulo de número 11. A primeira trombeta, quando ela é tocada, há uma chuva de pedras com fogo e sangue. Terça parte da terra é queimada. A segunda trombeta, quando ela é tocada, uma grande montanha de fogo é atirada no mar. A morte de uma terça parte dos animais marinhos e das embarcações são destruídas. A terceira trombeta, quando ela é tocada, há uma grande estrela de fogo que cai sobre a terra. O nome dessa estrela é Absinto. A quarta trombeta, quando é tocada, uma terça parte do sol e lua escurecem. É um abalo sísmico no sol, na lua e estrelas, e aparece uma águia voando com 3 ais, juízos de Deus. A quinta trombeta, quando ela é tocada, desce um ser do céu com uma chave na mão. Ele vai diretamente ao abismo, o Tártaro. Lembra do abismo que separava o seio de Abraão do lugar de tormento? Neste momento, esse poço ele é aberto por este ser com essa chave. E demônios saem daquele lugar com um demônio chamado Abaddon Apolion, em Apocalipse capítulo de número 9. João, ele diz que esses demônios são semelhantes a gafanhotos com picadas de escorpião. A sexta trombeta, quando ela é tocada, solta os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem uma terça parte dos homens que estão na terra. A sétima trombeta, quando ela é tocada, também é chamada de a última trombeta, que sinaliza o terceiro ai. Ela irá anunciar a queda de todos os reinos do mundo e também o anúncio da volta de Cristo. Próximo bloco, vamos falar também acerca das taças. Falamos sobre selos e falamos sobre trombetas. Agora chegou a hora de falar sobre as taças. A terceira série de juízos que completam o derramamento da ira divina são as taças, que estão em Apocalipse capítulo de número 16. Embora 4 dessas taças sejam derramadas nas mesmas áreas que as trombetas, não parecem refletir o mesmo juízo. As trombetas começam no meio da tribulação e representam os acontecimentos de toda a segunda metade da semana. As taças parecem abranger um período muito breve no final da tribulação, que são de 7 anos, imediatamente anterior ao segundo advento de Cristo. Vamos falar das 7 taças? A primeira delas é as úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. Aquelas pessoas que têm o sinal da besta, elas receberão úlceras em seu corpo, semelhante às úlceras que recaíram sobre os egípcios em Êxodo, lá no capítulo de número 9. As pessoas que negaram a Cristo e aceitaram a marca do anticristo ficarão cancerosas com um grande sofrimento. A segunda taça do Apocalipse, capítulo de número 16, o mar se torna em sangue. Na segunda trombeta, apenas uma terça parte do mar foi afetada, mas na segunda taça, todo o restante de seres das águas marítimas, do mar, dos lagos, hão de morrer. A terceira taça, os rios se tornam em sangue. Todos eles são contaminados, semelhante àquela praga em que o rio Nilo virou sangue no Egito. A quarta taça será um aquecimento do sol. Na quarta trombeta, o sol perdeu a terça parte do seu brilho, mas agora, a quarta taça, o sol se aproxima da terra e vai abrasar pessoas vivas. A quinta taça, quando é derramada, vai existir trevas sobre o trono do anticristo, semelhante àquela praga das trevas que houve no Egito. Deus vai confundir os planos do inimigo. Mesmo assim, diz a Bíblia, os seguidores do anticristo não se arrependerão dos seus erros mesmo assim. A sexta taça nos chama muita atenção. Você que está assistindo, presta atenção nisso. Quando a sexta taça ela for derramada, o rio Eufrates vai se secar. Surgiu uma pergunta.
Por que que o rio Eufrates se seca? Tudo está preparado para uma batalha e guerra, chamada Batalha do Armagedon. O rio Eufrates vai se abrir como um caminho para que as nações do Oriente venham para essa guerra, que vai ocorrer no Vale de Meguido, quando todas as nações marcharem rumo a Jerusalém para tentar destruir Israel. Por que que as nações vão estar em volta de Israel, em Jerusalém, para destruir Israel? Eu explico. Na metade da semana de 7 anos, chamada assim de Semana Tribulacional, Israel vai descobrir que o anticristo não é o Messias. O tratado de paz que Israel assinou com o anticristo será rasgado. Neste momento, o anticristo vai se revelar quem é ele e vai tentar fazer agora o que Faraó tentou fazer, o que Herodes tentou fazer, o que Atalia tentou fazer, o que Haman tentou fazer, o que Adolf Hitler, Mussolini, Stalin tentou fazer: destruir Israel. Só que o anticristo, convencendo as nações debaixo do seu poder econômico, político e religioso, esse bloco de nações que são os 10 dedos da estátua e os 10 chifres, que são o bloco de nações do antigo Império Romano revivido, alguns professores teológicos e escatológicos chegam a dizer que pode ser o Mercosul, pode ser também a União Europeia, os tigres asiáticos, enfim, nações e blocos que estão debaixo do poder do anticristo se submeterão ao anticristo e vão em uma marcha contra Jerusalém para tentar destruir Israel de uma vez por todas. E só tem um caminho: por terra, pelo Eufrates, e pelos céus, através de aviões de guerra e outras coisas más. A 7ª taça é a última, e ela é derramada sobre a terra, e acontecem tempestades de raios, terremotos, chuvas de meteoros com tamanha força destruidora, atingindo todo o planeta. As taças simplesmente elas manifestam o juízo de Deus. Saindo um pouco agora das taças, na Bíblia nós ouvimos falar em Apocalipse acerca de 2 Babilônias. Elas são diferenciadas uma da outra em Apocalipse. Existe aí uma Babilônia eclesiástica, que é a cristandade apóstata. A igreja, quando for arrebatada, antes do período tribulacional, vai surgir uma igreja ecumênica, apóstata, e essa é chamada em Apocalipse da grande prostituta, a Babilônia. Algumas pessoas tentaram há muito tempo atrás sugerir que essa religião que vai aparecer aí como a igreja apóstata da grande tribulação vai ser ela o catolicismo romano. Outros sugeriram que poderia ser o islamismo crescendo muito, mas nós não podemos afirmar porque não há consistência nisso. Tudo que ousarem a dizer quem será essa Babilônia eclesiástica não passa de especulações no campo escatológico. Afinal, nós não sabemos quem é. A Babilônia eclesiástica é a grande meretriz. Ela aparece em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 1. E é destruída por uma outra Babilônia, a Babilônia política, que é Apocalipse 17, do 15 ao 18, para que a besta seja o único objeto de adoração neste tempo. Então essa Babilônia política, entende-se que ela está inserida dentro do poder do anticristo, aonde eles irão marchar contra a Babilônia eclesiástica, que é uma igreja falsa comandada pelo falso profeta. Tudo isso uma enganação, debaixo do poder do anticristo. O poder da Babilônia política também vai ser destruído, mas agora por um poder muito maior, que é o poder do nosso Senhor, pela volta de Jesus Cristo em glória.